Estamos voltando, tá certo? Oi, tio. Olá. Acho que na primeira aula tinham 22 pessoas, não era? Tinha umas 20 e poucos, tio. Era umas 22. Deixa eu ver se volta o pessoal. Tem 14. Tá faltando aí umas 8 pessoas. Contando que tinha 2 Marcelo de Comédias, né? Eu, tio, não sei qual é a necessidade de Marcelo botar duas contas. Sendo que ele falou que era pra botar uma na câmera e outra que ele tava escutando, mas ele nem... Esse Marcelo. Gente, até aqui, alguma dúvida? Alguma questão assim, tio, eu não entendi essa parte, me explicar melhor. Esse é o momento. Tio, até agora eu não tive nenhum desentendimento aqui com o conteúdo. Acho que tá tudo indo certo aqui. Tudo indo certo, né? Maria Eduarda, algum problema? Não? Heloísa? Que horas é outra aula? É logo em seguida, 10 horas de manhã, de tarde, vai ter aula. Só vai ter aula de manhã. Aí, ó, a gente vai começar. Aí termina essa aula aqui 10h10, né, tio? E tem Isso. outra 10h30. 10h30, exatamente. Até meio-dia. Não, mudou. Trocou de horário, né? Mas Trocou de horário. A de matemática básica é 1h10. Eba, tô salvo. É porque a gente só ia ter 20 É minutos de 1h10? intervalo. É 1h10 a 2h40. Caramba, não tô sabendo. Abram novamente as janelinhas de vocês, só para a gente tirar aquele print de praxe, para ver quem está conosco. Acho que está faltando só a Ana Laura. Ana Laura tava aqui, tio. Tava. Aqui agora na volta, acho que ela teve algum problema para acessar novamente. Não deve estar conseguindo. Isso. Deixa eu ver se ela volta agora, para a gente dar continuidade. Então, como eu estava perguntando, alguma dúvida? Por exemplo, Nicole, tem alguma dúvida do conteúdo? Não. Nicole, deixa eu te perguntar, tu já conseguiu enviar a tua prova de março?
Eu não tô conseguindo acessar o Ava Poliedro, tio. Tenta Eu tenho que enviar, falar com a... tenta tô enviar para falando com- coordenação, tá bom? Tá. Porque pelo AVA não vai ser mais possível você me enviar a prova de março, tá? Tá. Essa de agora é possível ainda, porque ela tá no tempo. Uhum. Mas eu preciso da sua prova de março para mim poder fechar a sua nota, Tá. certo? Alguém Uhum. ainda não me enviou prova de março? Tio, Oi. como que olha as notas? Porque eu já entrei pelo coisa lá do boletim, mas não tem nenhuma nota lá. Não tem? Então, deve ser porque eles ainda não atualizaram para vocês. Tá. Tá bom? Aí tem que aguardar eles atualizarem para vocês, mas tá lá. Eu tinha que ver. Olha, vocês têm uma senha que vocês acessam. Aí vocês precisam pedir para a coordenação essa senha. Quem não tiver, não lembrar, a senha de acesso ao seu boletim online, tá bom? Vou tirar o print, todo mundo com as câmeras, com as janelas de vídeo abertas, por gentileza. É, tio, eu vou lá. Para a gente dar Vou abrir continuidade. a câmera. Muito bem. Abrir um pouco. Certo. Paulo. Espera um pouco. Alissa. Alissa tá com algum problema na câmera, Alissa? Ô, tio, você já tirou o print? Ainda não, tô esperando aqui o pessoal abrir a câmera. Tá? Ok. Deixa o Nicolas está voltando aqui. Deixa eu chamar ele aqui, aí a gente completa o quadro. Certo. Então vamos lá. 1, 2, 3 e já. Ok. Deixa eu salvar aqui. Muito bem. Já pode ligar a câmera. Já, quiser pode, tá bom? Vou compartilhar novamente a minha tela com vocês. A gente estava falando sobre o processo de fortalecimento dos monarcas, não é isso? E a gente percebeu que a economia era um dos campos onde o rei tentava manter o seu controle, né? Isso com o objetivo de enriquecimento. Então, como eu já coloquei aqui, o mercantilismo ele era um conjunto de práticas econômicas que visava o fortalecimento do poder e da riqueza do rei. Então, ele usava alguns meios para isso, né? E quais eram esses meios? Então, aqui a gente pode pensar, deixa eu ver se ele foi. A gente pode pensar o protecionismo econômico como uma forma de controle da economia. O que é o protecionismo, professor? Protecionismo é quando você, de alguma forma, tenta fazer com que as mercadorias que você produz, elas sejam mais acessíveis do que as mercadorias da concorrência. Então, como é que você faz isso? Você taxa as mercadorias da concorrência para que elas não concorram com as suas mercadorias. Ou você proíbe que essas mercadorias adentrem o seu território. São formas de protecionismo. O nome protecionismo já diz, é uma forma de proteger o seu mercado, a sua economia. Então, duas formas se faz de protecionismo. Uma, você taxa os produtos que vêm de outras nações, para que esses produtos eles não ganhem o mercado, o seu mercado de consumo. Ou então você proíbe esses produtos chegarem
a sua, vamos dizer assim, a sua nação, ou as nações que são controladas por você. Tá? Então, são formas. Eu posso até citar um exemplo. Recentemente teve um conflito aí, uma briga econômica entre Estados Unidos e China. Então, o que os Estados Unidos fez? Ele utilizou da tática protecionista. Os produtos chineses estavam entrando nos Estados Unidos e, como os produtos chineses eram mais baratos, eles eram consumidos, né, de forma maior do que os produtos dos próprios americanos. Então, o que o presidente dos Estados Unidos fez? Ele taxou, ou seja, ele colocou um imposto sobre esses produtos que vinham da China. Esses produtos se tornaram mais caros e aí, com isso, ele queria evitar que esses produtos fossem mais consumidos do que os próprios produtos produzidos pelos norte-americanos. Tá? Isso é uma forma de protecionismo. E durante o período dos Estados modernos, era uma prática mercantilista muito comum. O que mais? A ideia de balança comercial favorável era outro meio ou estratégia utilizado pelo rei para a manutenção de suas riquezas. E aí eu já falei, a gente falou na aula passada, né? O que seria a balança comercial favorável? Arthur, lembra, Arthur, o que seria? Sim. A da aula passada era Sim. que ele vendia mais do que... Ele exportava mais do que importava. Isso. E o que seria exportar? Vender e importar, comprar. Muito bem, Arthur. Então é isso. Para você ter uma balança comercial favorável, se dizia que você teria que vender muito mais do que comprar, não é isso? Ou seja, importar. Qual era o objetivo, então, Arthur, com isso? De ele lucrar com a balança comercial favorável, aumentar a riqueza do rei. Qual era o objetivo, então? Era o seguinte, o objetivo era com que as riquezas não saíssem do reino, não é isso? Ou seja, era manter a riqueza dentro do reino. Porque se eu compro muita coisa, eu vou gastar mais, não é isso? Então, o objetivo era sempre você vender mais, porque se você vende mais, você atrai mais dinheiro, mais moedas, ouro e prata para você. Então, por isso que a balança comercial era isso, era uma forma de manter a riqueza dentro do reino. Se fosse um reino que precisasse comprar muito de fora, ele ia ter que gastar muito, e aí ele faria com que a riqueza saísse do reino. Tá bom? Aí eu posso dar um exemplo para vocês. De vez em quando, na TV, a gente vê propagandas do governo incentivando o turismo dentro do Brasil. Né? E esse turismo dentro do Brasil, ele é uma propaganda, né, nesse sentido, de evitar com que o dinheiro que vai sair com o turismo externo, na verdade, fique dentro do Brasil. Então, o que o governo está dizendo? Gente, não viaje, não gaste o seu dinheiro lá fora, gaste seu dinheiro aqui, porque se você gastar aqui, você vai estar ajudando os brasileiros. Essa é a ideia, entende? De manter uma certa balança comercial favorável aí. Bom? Outra prática era o metalismo. O metalismo ele consistia no acúmulo de metais preciosos ou de moedas, ou de dinheiro em ouro ou prata, né? em moedas. Não era, nessa época ainda não era usado as cédulas de papel. Então, eles acreditavam o seguinte, que a riqueza no mundo ela era limitada. E a principal forma de você adquirir riqueza era por meio da acumulação de ouro e prata. Então, o metalismo, que era essa prática de acumular ouro e prata em forma de moedas, foi uma prática adotada pelos reis absolutistas. Tá? Outra estratégia utilizada, né, e que, de certa forma, ajudava nessa primeira estratégia aí, seria o colonialismo. Durante esse período, a gente vai ver que essas nações, essas grandes nações da Europa, elas vão colonizar áreas da América, da Ásia, tá?
e da África. Em alguns momentos, mais tarde, elas vão ter esse controle sobre o continente africano. Então, esse processo colonial fazia com que elas praticassem aquilo que a gente chama de monopólio comercial. Quando você obriga suas colônias a vender e comprar de você ou de seus parceiros comerciais, com um único objetivo: fazer com que as colônias sejam um negócio produtivo para as metrópoles, que eram as nações que dominavam essas outras regiões. Tudo bem? Então, a gente vai ver, por exemplo, que Portugal se enriqueceu, assim como a Espanha, a partir da exploração de riquezas da América. Tá? A mesma coisa vai acontecer com a Inglaterra, com a França. Embora, por exemplo, a Inglaterra ela utilizasse muito mais o mercantilismo comercial. Ou seja, no começo das navegações, a Inglaterra ela não foi logo achando colônias. Né? Então, a forma dela enriquecer era a partir da compra de produtos, né, de algumas colônias dessas nações, e aí depois ela vendia na Europa esses produtos mais caros, de forma mais cara. Era aí o que a gente chama de mercantilismo comercial, muito praticado pela Inglaterra. Tá? Então, essas são as formas aqui. Além, claro, tinha a pirataria. A Inglaterra também praticava pirataria e era até legalizado na Inglaterra. Também era outra estratégia, um outro meio de enriquecimento. Tá? Mas os objetivos, muito claros para a gente. Tinha um enriquecimento injusto, viu? Pirataria. Lá na Inglaterra. Não na Inglaterra, né? Porque a Inglaterra, ela... Pensa só, a Inglaterra ela estava num período que ela ainda estava tentando achar colônias, né? De fato, ela vai achar algumas colônias, vão fazer algumas colônias ali na América do Norte. Mas enquanto não, ela vai se utilizar da pirataria justamente como uma forma de enriquecer, para não ficar para trás. Então, ela começa a legalizar essa prática. E durante, por exemplo, o reinado de Elizabeth I, era uma prática bastante comum, né? Esse tipo de ação, principalmente ali no Mar do Caribe. Daí a gente pensar no... Como é o nome do filme que a gente assiste muito? Piratas do Caribe. Aquilo ali a gente vê muito, né, aquela prática da pirataria legalizada na Inglaterra. Eu tinha que falar nisso, nesse filme a gente vê até os ingleses. Lógico, porque toda aquela área ali era dominada por eles. Não é à toa, por exemplo, que Estados Unidos, mas vamos para o Caribe mesmo, né? Jamaica fala inglês, outros países ali falam inglês, né? Então, era domínio dos ingleses. Por isso que a gente chama de... por isso que Piratas do Caribe mostra muito essa relação da pirataria com a Inglaterra, né? Porque, de fato, era domínio inglês ali. Certo? E, lógico, o objetivo era esse, gente. Enriquecer os cofres do rei, acumular metais preciosos para que o rei pudesse manter os seus exércitos, manter a sua burocracia, os seus vários cargos comissionados ali. Comissionados não, vários cargos, né? Que, na verdade, esses cargos não eram pagos, mas a burocracia, né? Ela, de certa forma, exigia que houvesse dinheiro para sustentar todos esses cargos. Então, aí o governo do rei foi se fortalecendo ainda mais. Tá? Deixa eu passar. Se for bem claro, gente, na parte da economia. Você deixou até bem claro como era a economia, assim, no tempo do absolutismo. Pois é, essa prática mercantilista era muito comum na época. A única coisa que a gente pode problematizar aqui, Assis, é o seguinte: será que o rei tinha total controle mesmo sobre todas essas práticas? Eu vou dizer que não, tá? Embora ele tivesse um grande controle, mas não total. Tanto é que a gente vai ver a pirataria acontecendo em locais que não era para acontecer. Tá? A gente vai ter relações de comércio entre nações que não eram para acontecer porque era proibido. Vamos lembrar, por exemplo, que
as 13 colônias, durante muito tempo, foram autônomas na questão de fazer comércio. Então, na verdade, era um afrouxamento aí do controle inglês naquela região. E isso se explica porque a Inglaterra estava passando por um período de guerras religiosas. Então, ela estava muito mais preocupada em manter a estabilidade política do que controlar as colônias. Então, o mercantilismo, pelo menos o mercantilismo colonial da Inglaterra, durante na verdade, do século XVIII, fim do século XVII, início do século XVIII, era muito fraco mesmo. Tá? Então, ela se sustentava muito mais pelo mercantilismo comercial e pela pirataria. Para você ver que, dependendo da nação, esses meios e estratégias de controle não são tão eficientes assim. Tá? Deixa eu ver aqui. Alguém queria fazer um comentário? Levantou a mão? Não. Ok. Então, basicamente é isso, tá? Na parte da economia. Vamos passar agora para a parte social, né? Como seria, então, esse controle do rei a partir dessa ideia de Estado absolutista, com um rei com poder ilimitado, né? Que é o que a gente está problematizando aqui. Seria mais ou menos assim, tá? Seria essa estrutura que a gente vai chamar de antigo regime. Vocês vão ver muito isso a partir do ano que vem, quando a gente estiver trabalhando o Estado moderno. Esse período moderno, ele vai também ser conhecido como antigo regime, certo? E nesse antigo regime, a gente vai ver a ideia de absolutismo monárquico, o rei com o poder absoluto, né? E aí ele tem todos os direitos e seus súditos nenhum direito, era a ideia, né? O rei, ele era também legitimado pelo poder divino, origem divina. Aí a parte da economia, o que a gente já trabalhou, né, a intervenção e o protecionismo econômico, com restrições à produção e ao comércio, colonialismo monopólio, e o controle dos preços dos produtos. E na parte social, a gente vai ver a questão da desigualdade social, ou seja, havia grupos privilegiados, como a nobreza e o clero, e os não privilegiados, como burgueses, camponeses e trabalhadores. E aí vocês podem até me perguntar, mas professor, a burguesia não era aliada dos reis? Como é que eles não eram privilegiados? Pois é, né? Eles não eram privilegiados no campo da política, nesse sentido. Eles não tinham acesso a grandes cargos políticos, a não ser que eles comprassem um cargo político, que a gente vai ver em alguns, na verdade, comprasse um cargo político, não. Comprasse um título de nobreza, né? E aí a gente vai ver esse fenômeno aí no período moderno de burgueses que se enobrecem comprando títulos de nobreza, tá? Aí forma a nobreza de toga. Então, sem isso, eles não tinham acesso a esses cargos, logicamente, esses grandes cargos. Eles não tinham esses direitos de votar assim tão forte. Só para a gente ter uma ideia, quando chega na Revolução Francesa, uma das problemáticas é que tanto nobreza quanto o clero se juntavam para votar contra os outros grupos. E aí eles sempre saíam ganhando porque o voto era por estamento, ou seja, por grupo social. Então aqui seria 3 votos, ó: nobreza, alto clero ou clero, e burguês, camponês, trabalhadores, que formavam os não privilegiados. Aí era 2 contra 1 sempre. Aí sempre os interesses da nobreza e do clero eram favorecidos, né? Então, isso vai gerar um descontentamento que na França vai dar origem à Revolução Francesa, assunto que a gente vai estudar no próximo ano. Mas era nesse sentido, havia essa desigualdade social porque esses grupos de não privilegiados não tinham direitos políticos. Basicamente é isso. Tá? Então, essa estrutura, se a gente pensar de um Estado controlado ilimitadamente pelo rei, né? Um Estado onde o rei tem tanto poder econômico e militar que ele consegue controlar tanto a economia como a questão da sociedade, ou vamos dizer assim, dessa estrutura social que se forma nesse período. É basicamente essa estrutura defendida pela historiografia tradicional. Compreendido até aqui?
passar aqui agora. Sim, tio. Isso aqui. Mas o que legitimava o poder do rei? Aí é uma questão que a gente trabalhou também, eu acho que nas últimas aulas, né? Sobre a ideia das teorias, né? Que legitimavam o poder do rei. Aqui eu trago 4 autores que são vistos como teóricos do absolutismo, né? Então a gente tem, por exemplo, o Nicolau Maquiavel, que era um diplomata, mas também político, tinha uma série de funções dentro do estado de Florença, na Itália, né, onde ele nasceu. E ele, num livro chamado O Príncipe, vai ser um dos primeiros a tratar, fazer teoria sobre Estado e governo nesse período moderno. E ele defendia o poder centralizado na mão de um príncipe, né, de um monarca, e os indivíduos subordinados ao Estado. Oi, Camille? Agora que eu fui lembrar que eu fiz o vídeo lá, né, do TikTok que a gente tinha que fazer, Sim. no dia da entrega, aí na hora que eu fui entregar, que era de tarde, eu não consegui enviar. Você não conseguiu, porque você não conseguiu carregar o vídeo? Porque ele estava impedindo? Não tinha um negócio lá para anexar. Nossa, estranho. Ele estava aberto até um tempo desse. Eu tinha, na aula passada, eu disse que ia deixar aberto. Ficou Na aula passada eu acabei Eu acho que ele está aberto até hoje. Mas eu vou ver mais tarde, então. Aí se Tá. eu tiver, Mas, Camille, eu vou te dizer assim, ó, não esquenta com isso, tá bom? Concentra na tua prova, certo? Se você não conseguiu mandar, não tem problema. Ela é mais uma atividade para você exercitar o seu conhecimento. Tudo bem? Ela não tem valor de prova, mas é bom fazer, certo? Se você fez, você deixa guardado. Depois, quando a gente voltar, você nos mostra, tá bom? Tá. Porque pouca gente me entregou, na verdade, esse vídeo. Pelo menos na turma de vocês, no 8º ano, teve uma adesão maior, assim, essa proposta do TikTok. Mas tudo bem. Voltando aqui à ideia do poder centralizado, o Nicolau Maquiavel ele era a favor do poder centralizado e ele dizia que os indivíduos deveriam estar subordinados ao Estado. Tá? Inclusive, ele tinha tem uma máxima, né, que é muito dada a Maquiavel, mas que Maquiavel nunca falou. É a interpretação feita a partir dos seus leitores. Que ele teria assim, no fundo, escrito o livro O Príncipe para dizer que os fins justificam os meios. Quer dizer, os meus objetivos justificam as ações que eu tomo. Né? Então, ele, por exemplo, ele vai ser visto muito tempo pela Igreja Católica como alguém malvado, assim, um diabo, na verdade. Porque ele escreve de uma forma tão prática, né, nesse sentido, que ele dizia o seguinte: o rei, ele deveria ser amado e temido, mas se ele não conseguir ser amado, é importante ele ser temido, e ele precisa ser temido. Tá? O rei não poderia ser odiado, logicamente. E aí ele escreve coisas tão assim fortes, né, nesse sentido de que ações que o rei deveria tomar para manter o seu poder, que muitos vão chamar ele de maquiavélico. E daí vem essa palavra maquiavélico, que tem essa conotação negativa, né? De planos malignos, né? Nesse sentido. Então, uma pessoa maquiavélica é uma pessoa que tem planos malignos. E aí a gente problematiza. O Maquiavel, ele é um sujeito histórico, né? Então, a gente não tem que ver ele como bom ou ruim nesse sentido. A gente tem que ver ele dentro daquela teia de relações sociais, né? E pensar as contribuições que ele deu naquele período. Mas a igreja, né, dotada de todo o poder à época, viu seus escritos como algo pernicioso, algo muito maléfico. Inclusive por conta da forma como Maquiavel tratava a relação de Estado e igreja. Então, ele achava, inclusive, que a igreja deveria se submeter ao Estado. Logicamente que a igreja não ia querer isso, né? Estar submetida totalmente ao Estado, tá bom? Outro que vai também trabalhar a ideia de poder do rei é justamente o Thomas Hobbes, né? Thomas Hobbes, ele vai ser um intelectual inglês que vai também defender o poder centralizado, mas aqui a partir de um contrato social entre súditos e monarca. E ele dizia que o Estado era o mal necessário. Né? São as ideias de Thomas Hobbes. O principal livro dele, nesse sentido, é o Leviatã,
né? Aquele da foto do rei segurando a espada e o cetro. Outro que também é bastante relacionado ao absolutismo é o Jacques Bossuet. O Jacques Bossuet ele defendia o direito divino dos reis e a soberania indivisível dos reis, tá? Embora ele não defendesse que o rei tivesse poderes arbitrários, como a gente falou na aula passada. E também o Jean Bodin, que também é adepto ao direito divino dos reis. Eles vão construir, né, no caso, o jurista Jean Bodin, ele vai construir um tratado, né, um livro, onde ele vai argumentar que o poder vinha do rei, né, e que o rei ele tinha que ser absolutista mesmo, embora também em Jean Bodin a gente não possa perceber a ideia de um rei com poderes arbitrários, ilimitados, né, nesse sentido. Então, como era entendido a ideia de poder absoluto? Coisas que a gente já viu na aula passada, né? Como é que o rei ele se mostrava nesse sentido? Ou como é que ele era interpretado? Havia duas concepções, como eu já falei para vocês na aula passada. A primeira, de que o poder do rei era limitado pelas leis fundamentais do reino, cujo guardião era o parlamento. Essa era uma primeira concepção muito comum na modernidade, ali por volta do século XVII. Século XVI e XVII. A segunda concepção dizia o seguinte, que o rei tinha poder absoluto, sem controle, sem restrição e incondicional. Porém, nessa ideia, não há também nela, né, vamos dizer assim, a ideia de que o rei tivesse poderes completos sobre todos os seus súditos, sobre as leis da natureza, sobre as leis de Deus, certo? Então, nem na concepção mais negativa do poder absoluto, a gente vai entender que houvesse a ideia de que o rei tivesse poderes ilimitados, completos, como se ele fosse um deus, né? Alguém onipotente e onipresente. Não se tinha essa concepção. Tá? Só que quando a gente vai ver a ideia de poder absoluto, no nosso dicionário, nos dicionários que nós temos, né, atualmente, a gente sempre vai ver essa ideia de poder absoluto relacionada à ideia de limitado, completo e restrito. Por isso que na nossa mente sempre fica essa ideia de que o poder do rei não tinha limite. Né? Só que a gente tem que pensar na etimologia da palavra, como é que a palavra foi construída em sua origem. E na sua origem, segundo Jacques Trottier, a gente vai ver que o rei, ou na verdade a palavra, ou os termos poder absoluto, ele quis dizer muito mais a ideia de independente, de irrestrito, ou de indivisível, melhor dizendo, do que exatamente de poder ilimitado. Ou seja, na ideia inicial da palavra, isso não significava, ou não tinha o significado de que quem exercesse esse poder absoluto tivesse poderes ilimitados, tá bom? Então, por isso que a gente problematiza realmente se o rei tinha todos esses poderes assim. Por exemplo, a bibliografia atual, os livros mais recentes, e aí são livros nem tão recentes assim, né? Que quando a gente está falando de história, quando a gente fala assim, livros atuais, não é de uma bibliografia que foi lançada ontem, né? Ou em 2019, são livros mais antigos, né? Nesse sentido. Então, por exemplo, a professora de história lá da UFMA, a Maria Isabel, ela escreveu esse livro, O Príncipe Pacífico. Vou até mostrar para vocês aqui. Eu tenho ele, tá? Esse aqui, ó. Tá? Ela escreve esse livro onde ela vai falar um pouco sobre Jacques Bossuet e a relação dele com Luís XIV. E ela vai trabalhar essa ideia do Estado monárquico, dizendo, então, né, que as monarquias absolutistas, ou pelo menos o que ela entende de monarquia absolutista, é que sim, o poder do rei ele estava centralizado, o poder estava centralizado na figura do rei, né, por direito divino. No entanto, ele não era absoluto, como pode parecer. E aí ela está se referindo à ideia de limitado, né? Ela desconstrói essa ideia de que o rei tivesse poder limitado. E ela se baseia, por exemplo, nesse livro de Perry Anderson, Linhagens do Estado Absolutista, onde o próprio Perry Anderson vai afirmar o seguinte, né? O próprio termo absolutismo era uma denominação imprópria para aquele período. Na visão dele, nenhuma monarquia daquele período gozou jamais de poder
ilimitado, no sentido de despótico, sem entraves, certo? E aí, em linhagem do Estado absolutista, o Perriance está analisando tanto as monarquias da Europa Ocidental como da Europa Oriental. Ele faz essa comparação para mostrar que nenhuma delas foi, pelo menos as ocidentais, né, foram absolutas assim. Ele trabalhando, logicamente, com as monarquias da Europa. Ela é mais no sentido da França, assim como o Emmanuel Landurrat, tá? Ele também vai trabalhar o cenário francês e ele diz o seguinte, ó, a monarquia clássica, ele se referindo a várias outras, tá? A monarquia clássica permanece objetiva e subjetivamente descentralizada. Em todos os casos, nitidamente menos centralizada do que os sistemas políticos que vão sucedê-la, no caso, os sistemas do século XIX. Na visão dele, as nações do século XIX, esses estados, na verdade, do século XIX, vão ter muito mais poder sobre os seus súditos, no sentido de controle, do que as monarquias europeias aí do Estado moderno. E outro autor, que é o Espanha, Antônio Manuel Espanha, no livro As Vésperas do Leviatã, ele, aí partindo do cenário de Portugal, ele vai mostrar o seguinte, ele vai dizer mais ou menos o seguinte, tá? É uma leitura minha. Dessa forma, os termos absolutismo e centralização são abstrações, ou seja, ideias imaginárias, né? Que não se confirmam na realidade político-administrativa dos estados modernos, pelo menos até o século XVII, uma vez que não havia um aparelho de poder extremamente centralizado. Então, ele desconstrói a ideia até mesmo de centralização extrema, né? O que, no fundo, é desconstruir a própria ideia de absolutismo. Porque se não era tão centralizado assim na figura do rei, né? O rei não tinha todo o controle sobre a sua administração, ele não poderia ser tão absoluto. Gente, é isso. Alguma dúvida até aqui? Não. Não. Não? Ah, Nenhuma então, dúvida. nenhuma dúvida, né? Então, assim, eu vou usar esses 2 Tio. minutos. Oi. Eu tenho uma. Diga, Ilana. Não tem na sexta questão? Sim, o que diz a sexta questão? O senhor não diz o que é pra gente fazer, o senhor só diz leia o texto. E aí tem as alternativas abaixo. E o que as alternativas pedem? E é isso que eu tô falando, não pede as alternativas, só fala leia. O texto a seguir teoriza sobre o absolutismo. Leia-o. É pra gente ler e embaixo tem as alternativas. Não fala, tipo assim, o que o texto quis dizer, ou tipo assim, não fala. Então, deixa eu ver aqui que teve algum problema. Então, vou fazer o seguinte, ó, se cair, tá bom? Aí a gente volta. Só para mim dar as instruções finais, ok? Ok, o senhor vai tirar minha dúvida, tio? Vou tirar sua dúvida. É isso que eu vou fazer. Vou procurar aqui a prova, só para mim ver o que foi que ocorreu, tá certo? Aí vocês fazem uma anotação breve aí, só para não ter nenhum problema a respeito disso. Sexta questão, não é isso? Deixa eu ver aqui, talvez tenha sido na hora de correção que tenha saído aqui o... Sexta questão. É preciso todo mundo voltar? Sim, é preciso. Bom, aqui, Ailana, é para você dizer exatamente qual é das alternativas que melhor se adequa à ideia de Thomas Hobbes em O Leviatã, em relação ao Estado, certo? Então, aqui é só para você dizer, a partir da ideia de Thomas Hobbes, como é que ele via aqui o absolutismo e o Estado. Ótimo. Ficou